Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos e vamos começar mais um No Colo do Pai. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atinge milhares e milhares de pessoas. É um tema bem sensível, que é sobre o insensato que age com pressa e se prejudica. Na minha terra é quem tem pressa come cru. Só para quebrar um pouquinho o gelo, né? Então vamos lá. Você que está vivendo um momento de pressão, que precisa decidir algo, que você talvez precisa reagir naquele momento, responder ou agir. Talvez você esteja cercado de vozes na sua orelha que assim, faz assado, é isso, é aquilo. Mas nem toda voz que entra pelos seus lindos ouvidos é um conselho sensato. Nem todo apoio de pessoas que estão ao seu redor ou de redor é direção. E nem todo incentivo é de Deus. Veja como é forte, né, esse assunto. Eu falaria com vocês aqui por horas, horas e horas e horas. Mas hoje o Espírito Santo quer nos confrontar sobre a pressa. Porque a pressa tem destruído destinos. Sabe, às vezes você está numa rodovia e você tem uma bifurcação que se chama. E você é obrigado a decidir se você vai para a direita ou à esquerda e o seu GPS para de funcionar. Olha que interessante, olha essa analogia aqui que me veio agora na mente. Seu GPS parou de funcionar, travou exatamente na hora de decidir para que lado você vai. E Deus assim permite ficar em silêncio para saber se você sabe o caminho que você está indo. Ele cruza os braços em seu trono e fica olhando, só observando, para saber que direção você vai tomar nessa estrada. E olha que interessante, Deus permite que dentro do carro que você está dirigindo, tenham pessoas que talvez estejam tão perdidas quanto, né? Mas vamos lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Não é bom agir sem refletir. Quem se apressa erra o caminho. Acabei de falar aqui. Olha o quão forte é esse texto. Ele não diz, talvez erre. Ele diz, erra o caminho. Ponto final. É uma afirmação. A pressa quase sempre é inimiga do propósito. Lá em 2 Crônicas, capítulo 10, Roboão assume o trono. O povo pede alívio e ele consulta os anciãos, homens experientes, teoricamente sábios, e eles dizem, seja brando e o povo será seu. Mas ele consulta os jovens que cresceram com ele, inexperientes e orgulhosos, e os jovens dizem, seja mais duro que seu pai. E aí, Roboão escolhe ouvir quem alimentava o quê? O seu ego. Não seja um Roboão da vida, viu? Resultado, o reino se divide. 10 tribos se afastam. Em decisão precipitada, movida por influência errada dos amigos que cresceram junto com Roboão. Destruiu uma herança inteira. Lá em 1 Samuel capítulo 13, Saul estava esperando Samuel para oferecer o sacrifício.
Mas o povo começou a se dispersar. E ele se apavorou, vendo aquela cena, e decidiu agir com pressa. Então, Saul ofereceu o sacrifício que não era a sua função. Não era a função de Saul. Aí Samuel chega e diz: procedeste neciamente? Questionou Saul. Samuel questionou Saul ali. E Saul perdeu o reino por causa de uma decisão apressada. A pressa revela insegurança, revela medo, revela falta de confiança em Deus, falta de fé. Preste muita atenção. O inimigo não precisa empurrar você para o erro. Não. Ele só precisa acelerar você para que você não raciocine, você não pense, você não reflita sobre a decisão que você vai tomar. E quantos inimigos tem aí do seu lado agora? Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. E vou te falar mais, geralmente todos os inimigos são igual a hiena, eles não param de rir. Sabe por que eu digo igual a hiena? A hiena, ela mata rindo. Tudo que ela vai fazer, ela faz rindo. Quantos amigos hiena você tem do seu lado? Que tudo estão rindo. Presta atenção. O inimigo não precisa criar um problema, não. Ele só precisa colocar você perto de pessoas que alimentam o seu orgulho. Ai, fulano, fulana, você hoje tá linda. Nossa, o seu cabelo tá maravilhoso. Ai, você fez isso. Meu Deus, você estava vislumbrante ontem. Olha, quantos pregadores orgulhosos não tem? Com ego lá em cima. Meu Deus, que pregação foi essa? Ei, a pregação não é do pregador não, ele tem que abrir a boca e quem tem que falar é o Espírito Santo. Chabaradacada sai. Chega! Hoje o povo está se apropriando da glória de Deus. Está usando o nome de Deus em vão para alimentar ego. Por que vocês acham que todo rei tinha um bobo da corte? Para não falar puxa-saco. Você já refletiu quantos puxa-sacos tem do seu lado? Agora faz um teste. Só abrindo um parênteses aqui. Tinha uma pessoa que eu conheci que todo mundo queria grudar na pessoa porque ele tinha muito dinheiro, só que o dinheiro dele estava bloqueado e estava com uns problemas, enfim. Aí um dia eu peguei, olhei para ele e falei assim: amigo, faz o seguinte, diga para todo mundo que o seu dinheiro sumiu. Não existe mais. Perdeu. Você vai ver o resultado. E sabe qual foi o resultado? O cara ficou isolado, ninguém mais ficou indo atrás dele, porque ele já não tinha mais o dinheiro que todo mundo achava que tinha, ou tem, enfim. Más companhias corrompem bons costumes. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, já dizia: as más companhias corrompem os bons costumes. Mas não é só corrupção moral, é corrupção de discernimento. Quando você anda com pessoas de caráter duvidoso, sua percepção fica distorcida, sua emoção fica inflamável, a sua reação fica impulsiva. Daqui a pouco você está fazendo coisas que você nunca fez na vida. E o insensato não é o que não tem inteligência, é o que não tem domínio próprio. E pior ainda, o ego é tão elevado que ele diz que ele que tem o domínio próprio. Talvez você já viveu isso, ou esteja vivendo. Você estava ferido e alguém disse: resolve logo. Mostra quem você é. Não leva desaforo, decide agora. Erecanterabadasoe. Passa um filme na minha cabeça aqui agora, Jesus. E aí você vai e decide.
E depois veio o arrependimento, porque a decisão movida por dor quase sempre termina em prejuízo. E olha só, pior do que vir o arrependimento e o prejuízo é você continuar com o seu orgulho, o seu ego inflado por essas hienas que estão do seu lado rindo e não reconhecer, não ter a humildade de reconhecer que você tomou uma decisão errada. Nem toda urgência vem de Deus. Deus trabalha com processo. O inimigo trabalha com pressão. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, a pessoa fala assim, ó, ou você faz agora, ou não faz, tem que ser agora, se não for agora não vai fazer. Sabe qual tem que ser a sua resposta? Não! Nunca feche um negócio na pressão, porque a pessoa que está botando pressão tem algo errado. Se alguém está te pressionando para decidir rápido, cuidado! E se alguém está te incentivando para você reagir na hora, cuidado! O maior prejudicado é você. Depois as hienas saem de cena e fica só na cerca rindo. Se alguém está alimentando sua raiva, cuidado! Vamos lá em Provérbios, capítulo 14, 29. O paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A precipitação revela ausência de maturidade, Jesus. E a maturidade é fruto do Espírito. Erei kandamanassoa, xarai kandamanasai. Reflita sobre isso que eu estou falando, é muito sério. Existem decisões que não precisam de resposta imediata. Presta atenção. Existem conflitos que não precisam de reação imediata, não instantânea. Situações que precisam de silêncio. A sabedoria está no silêncio. Olha só, Deus trabalha como? É no silêncio. E aí? É no silêncio, né? O homem sábio não responde sob pressão, não. Ele ora, espera, observa, discerne, porque ele entende que a decisão errada pode custar anos de reconstrução. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora e diga: eu renuncio à pressa. Repita: eu renuncio à pressa. Eu renuncio a conselhos contaminados. Eu escolho ouvir a voz de Deus. E hoje, a partir de hoje, deste momento que você faz esse ato profético comigo, hoje você rompe com ciclos de decisões emocionais. Hoje você escolhe a maturidade. Hoje você manda para longe de você todos esses escarnecedores, essas hienas, que tudo que elas fazem é rindo. Você não terá mais influência nenhuma de ninguém a não ser do próprio Espírito Santo. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos da precipitação, Senhor, das decisões movidas por orgulho, dos conselhos que alimentam a nossa carne, o nosso ego, Senhor. Feche os nossos ouvidos para as vozes que confundem. Afasta de nós pessoas que nos aceleram para o erro e que depois simplesmente se distanciam de nós e ficam rindo do que está acontecendo. Nos dá sabedoria para esperar, discernimento para perceber influências erradas, Pai. Domínio próprio. Que antes de qualquer resposta haja oração. Antes de qualquer decisão haja direção do Espírito Santo. Antes de qualquer atitude haja discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero agradecer aqui pela oportunidade de estar levando essa palavra maravilhosa ao seu povo,
que está edificando a minha vida, Pai. E que se essa palavra falou com você também, compartilha com seus familiares, com seus amigos. Comente aqui, eu recebo, curta. Não se esqueça de inscrever no canal. E nunca, jamais saia do colo do Pai.